Olá, boa tarde. Vamos começar aí, né? Daqui a pouquinho, aguardar que as pessoas vão entrar. Vamos aguardar aí um pouquinho aproveitando desse friozinho aqui de São Paulo. Bem-vindo a todos, Fabiana, Teacher Adri, Sandra, boa tarde, Cláudio, Janaína, boa tarde para vocês. Vamos aguardar só um pouquinho as pessoas entrarem e logo nós vamos começar. Fabiana, Laudiceia, boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao CIESP por mais um convite, mais uma live, mais um momento em que eu posso estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês daquilo que eu tenho enquanto experiência e também podendo aprender com vocês, mesmo que virtualmente, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Soraya Andrade. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em inclusão, neurociência e docência no ensino superior. Eu trabalho há 30 anos com educação, trabalhei como professora de educação infantil e fundamental 1 e também como coordenadora pedagógica numa instituição de ensino privada. E atualmente eu estou envolvida com formação de professores pelo núcleo Educatuar, que vocês podem aí me seguir no Face, no Insta, no LinkedIn e no YouTube. E eu agradeço muito aqui, mais uma vez, a Regina pelo convite. Lembro a todos de vocês se inscreverem no canal do CIESP, aqui no Instagram e no YouTube, porque aí vocês recebem dicas de cursos, de lives, ok? E hoje então a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito de gestão de sucesso, né? Quais são as características das pessoas para se ter uma gestão com muito sucesso? Bom, eu vou iniciar com uma parte um pouco mais teórica, né, para ter um embasamento aí a respeito do assunto. E depois no final eu vou trazer para vocês algumas ferramentas bastante interessantes de uso na gestão. E deixo aqui o canal aí, né, para vocês do chat, para que vocês possam colocar suas observações, e à medida do possível eu vou acompanhando vocês e vou tentando responder, e no finalzinho deixar aí um momento aberto para as dúvidas, para questionamentos, tá bom? Então, bom, vamos começar aí, né, falando sobre mudanças. Né? Muitas foram as mudanças que marcaram o mercado de trabalho já há algumas décadas, e com novas tecnologias, novas formas de produção de bens e serviços, relações entre os produtores e os consumidores, competitividade, né, responsabilidade social, transparência. E se a gente for pensar que o mercado mudou, há mudanças também nas empresas e há mudanças nos profissionais. E com educação isso não é diferente, na verdade. Até pouco tempo, as instituições de ensino, elas tinham uma gestão tradicional e muitas vezes até nós podemos dizer que familiar em alguns casos, né? Então, para começar, a gente precisa entender a cultura e a ideologia organizacional de cada contexto em que a gestão de resultados ocorre, né? Para que a gente possa construir estratégias, para que a gente tenha mudanças eficazes aí, considerando os valores e as atitudes que vão afetar o modo de gerir as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Então, de uma forma geral, os principais elementos, né, que fazem parte de uma organização são valores, são crenças, são pressupostos, são alguns mitos que nós temos nas escolas, a ideia de professor e gestor herói, aquele que não erra, aquele que não tem as suas fraquezas,
né, as instituições têm normas também, né, que envolvem aí diferentes processos de comunicação. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor isso, é importante que a gente pense no seguinte: se eu tenho uma organização que ela é voltada para o poder, né, e que ela vai privilegiar o próprio crescimento em detrimento do bem-estar das pessoas, a forma de conduta, a forma de gestão, ela vai estar relacionada e vai estar voltada para o controle, para as recompensas, para as punições, para a valorização das pessoas que são mais obedientes, que são mais fiéis, diríamos assim, aos interesses da chefia, né? E aí as decisões, elas vão ser tomadas pela autoridade de maior nível hierárquico. Então, manter o poder, ele é mais importante do que realizar o trabalho de modo eficaz. Então, existe aí uma preocupação muito grande, né, com legalidade, com responsabilidade, com hierarquia, com status. A adaptação das mudanças, eu diria que ela até ocorre, mas ela acaba sendo um pouquinho lenta. E aí, as decisões, elas são muito previsíveis, muito tomadas com base em normas, né, com base em regras, extremamente burocratizadas. E aí, acaba sendo uma organização que tem uma dificuldade maior de lidar com a imprevisibilidade. E a gente precisa pensar que acaba sendo um pouco difícil. Por quê? Porque o atual cenário que nós vivemos, né, o famoso mundo VUCA, ele é incerto, ele é imprevisível, ele é complexo. E aí a questão da ordem, da regra sem flexibilidade acaba dificultando um pouquinho o desenvolvimento dos processos. Já por outro lado, se eu tenho uma organização que ela é voltada para o trabalho, que valoriza o alcance dos resultados, que são flexíveis, que são ágeis, que se adaptam às mudanças, né? As regras, elas vão existir sim, mas elas vão ser alteradas, elas vão ser flexíveis para alcançar os resultados. Então, as equipes, elas vão ser treinadas para desenvolver competências necessárias para a execução do trabalho. E aí eu tenho sim a valorização, o reconhecimento e a preocupação com a competência demonstrada pelas pessoas, né? E geralmente nessas instituições a gente tem uma liderança ocupada por pessoas que são muito competentes, né? Deu uma paradinha, agora voltou. A orientação, ela é voltada para as pessoas, então o objetivo principal, ele vai ser atender às necessidades individuais, vai ser motivar para o trabalho e você, enquanto gestor, vai até sim delegar determinadas funções, mas a busca maior vai ser pelo crescimento pessoal das pessoas, né? Então, se a gente for analisar muito bem, nos probleminhas aqui de... Oi, acho que eu voltei. Então, vamos retomar aí um pouquinho. Então, na prática, a gente não tem uma organização puramente centrada no poder ou puramente flexível ou voltada para a pessoa, né? Essas duas orientações, elas acabam coexistindo, né? Elas existem ao mesmo tempo. É claro que existe sim uma predominância de uma sobre a outra. Então, aí é muito importante enfatizar o papel estratégico da gestão de pessoas, né? Por quê? Porque é esse tipo de gestão que vai ser a guardiã da cultura, vai promover a aceitação, as mudanças culturais, né? Então, para a gente começar a pensar o que é muito importante para ser um bom gestor. E aí daqui a pouquinho eu vou falar sobre gestor, sobre líder. Então, primeiramente é importante que os profissionais eles conheçam muito bem o propósito da escola e que haja, né, conforme a missão da instituição em que eu estou inserida, né? É importante entender muito de educação, é importante entender o que as famílias esperam de mim, é importante compreender um pouco de cada setor da instituição, porque tudo isso vai culminar numa boa gestão escolar, né? Não é só saber do meu pedaço, e muitas vezes a gente brinca, um gestor ele faz 1001 coisas, né? Um coordenador pedagógico faz 1001 coisas, um diretor também, né? Multitarefas.
né? Então eu acho que a gente tem que pensar que acima das capacidades administrativas é necessário que a gente entenda o rigor do nosso negócio, que no nosso caso da educação é o ensino, é a aprendizagem. Então, para isso é preciso que a gente tenha em mente, enquanto gestor, 3 pilares principais. O primeiro, que seria o propósito, né? O propósito é aquilo que nos move. Então, sem clareza de onde eu quero chegar, eu não vou chegar a lugar algum, ou eu vou investir muito no que é desnecessário. E aí vão acabar acontecendo e aparecendo obstáculos no meio do caminho, né? Que são a rotina, a falta de visão de futuro, porque eu não sei onde eu quero chegar, então como é que eu vou ter uma visão de futuro, né? Eu preciso, outro pilar muito importante, a questão do processo, né? Que vai nos dizer como é que nós precisamos agir para atingir uma determinada meta. Então seria o meu plano de ação, meu plano de trabalho, e aí eu também posso me deparar com alguns obstáculos que vão me atrapalhar, que são a impossibilidade, né? Nada é possível, nada pode, o ativismo negativo. E um outro pilar seriam as pessoas, que seria a pensar para quem que eu vou ressignificar a minha jornada enquanto gestor. E aí eu posso também encontrar alguns obstáculos que são voltados para a intolerância, para o desconhecimento daquilo que está fazendo, né? Então, a partir desses pilares todos, é importante que a gente pense em algumas exigências, né, que estão intrínsecas a esses 3 pilares aí, né? Propósito, processo e pessoas. O gestor, ele precisa ter uma visão sistêmica. Ele precisa saber do todo para poder entender as partes. Ele precisa ser eficiente. Ele precisa ter controle, né? E muitas vezes para trabalhar, muitas vezes sob pressão, né? Precisa ter claro os seus objetivos, aonde ele quer chegar. Ele precisa trabalhar tendo em vista as metas, né? Ele precisa entender o processo de meritocracia, que que todo indivíduo ele tem potencialidades e ele tem possibilidade, desculpem, de prosperar a partir das suas capacidades, independente de ele ser amigo de alguém, dele de ser um sistema de privilégios, né? Mas cada indivíduo do grupo, né, em que o gestor está, ele tem inteligência, ele tem capacidade de trabalho, e a gente não tem que considerar a origem familiar, a relação com as pessoas, esse amigo desse, esse foi indicado por tal pessoa, né? E esse conceito, eu penso que da meritocracia, né, ela só é válida quando todos os indivíduos, né, todos os nossos parceiros de trabalho, é possível trabalhar com ele considerando que eles têm as mesmas características de todos os outros, né? É muito importante também que o gestor, ele tenha organização, que ele desenvolva o trabalho dele pensando em indicadores, né? Quais são os indicadores de aprendizagem, quais são os indicadores financeiros, no caso dos diretores, quais são os indicadores em termos administrativos, né? E aí é que eu chego naquilo que eu comentei logo no início. A gente chega numa pergunta bastante importante aqui. Será que nós devemos ser gestores ou nós devemos ser líderes? Ou o que será que tem a ver gestão com liderança? E aí eu digo que gestão tem a ver com organização e a liderança tem a ver com pessoas. Então, a escola, ela precisa ser uma organização com pessoas que se integram. Então, a instituição, ela vai sim visar a produtividade, ela vai visar os resultados. E aí não dá para separar o econômico do pedagógico. E dessa forma, eu digo para vocês que não dá para separar gestão de liderança,
né? E aí, para a gente pensar, né, nos paradigmas aí de gestão aí do novo século, anteriormente, né, no século XX, a gente dizia o seguinte: o segredo é a alma do sucesso e do negócio, né? Hoje em dia, a gente tem que pensar o contrário, que a alma é o segredo do negócio. É muito importante que eu entenda que essas funções aí de gestor e de líder, eles são complementares, né? Elas são complementares. O gestor, ele vai sim ter um momento de controle de comportamento do subordinado, ele vai sim dar ordens, ele vai focar na execução da tarefa, ele precisa resolver problemas, assumir responsabilidades, dirigir pessoas, mas ele tem que entender que enquanto líder, ele vai liberar nessa equipe que ele precisa focar para a tarefa, que ele vai dar ordens, que ele vai pensar nos resultados, mas ele vai pensar no potencial de cada um, ele vai motivar, ele vai focar no processo e não apenas no produto. Por isso que eu digo da complementaridade, né? Ele vai ouvir, ele ensina a resolver problemas, ele vai compartilhar responsabilidades, né? Então, eu penso que é muito importante quando a gente vai conduzir uma equipe, porque cada ser humano tem características e aptidões, né? Há um tempo atrás, né, Gandhi ainda dizia, liderança tem a ver com força. Hoje não é isso. Liderança tem a ver com relacionamento entre as pessoas. Então, para ser um bom líder, para ser um gestor líder, para exercer a nossa função com excelência, primeiro é importante eu entender o ser humano, né? E entender cada um que faz parte da minha equipe. Quais são as qualidades, quais são os defeitos, quais são as aptidões, quais são as habilidades, porque isso vai favorecer muito o trabalho em conjunto, né? Que é a nova tendência, é a tendência atual da educação e do mundo, né? E aí eu tenho que pensar na mão que faz, no coração que sente, na cabeça que pensa. Então, pensando na gestão de uma forma mais ampla, eu tenho que agir como líder e eu tenho que investir no relacionamento interpessoal. Tenho que respeitar as diferenças, eu tenho que buscar sintonia com todos da equipe, eu tenho que equilibrar a razão com a emoção. Então é aquilo lá, ó, o coração que sente com a cabecinha que pensa, né? Eu tenho que compreender as diferentes percepções dos fatos, das situações. Eu tenho que estabelecer relações de confiança, é muito importante. Sem confiança, as relações não fluem, né? E aí eu vou estimular a minha equipe para encontrar soluções, para buscar novos caminhos, eu vou estar aberto para ouvir, né? E nisso eu acho que é muito importante, porque a gente acaba conduzindo as pessoas a amarem aquilo que fazem, a se dedicarem, a se entusiasmarem, não só pelo cumprimento de chegar à escola e ter um horário para cumprir, né? Mas não, para fazer aquilo como algo que vem de dentro, que vem do coração, né? Eu sugiro aqui, eu dou uma dica para vocês de uma palestra no TED Talks, que se chama A Nova Liderança Escolar, que é com o professor Don Cicchini, que ele fala sobre ele fala de uma versão bem interessante sobre liderança, e ele fala que se você é capaz de fazer amigos e influenciar pessoas, você está pronto para ser um líder, né? Então a gente trabalha com pessoas, e é muito importante também, né, no papel de gestor, nós pensarmos o porquê que nós fazemos, porque isso é trabalhar com sabedoria, é pensar no como fazer, porque isso é trabalhar com habilidade, né? Desenvolver as habilidades. É saber quando fazer, porque aí eu tenho o quê? Eu tenho um discernimento, eu acabo tendo uma visão de futuro, né? E para concluir um bom trabalho, é preciso contar com os outros, é preciso capacitar os outros a fazerem algumas coisas, né? E para capacitar os outros, eu preciso ter liderança, porque eu preciso ter tudo isso envolvido.
E para pensar em gestão escolar atuando com liderança, eu penso que muitas coisas, muitas perguntas devem passar pela nossa cabeça, né? Será que o líder ele já nasce pronto ou ele se torna, né? A Sandra está colocando aqui, líder deve mesmo envolver a equipe, influenciar, inspirar o grupo. É isso mesmo, Sandra. E aí eu convido todos vocês a participarem também, tá bom? Uma outra questão que eu acho que é importante, aí dando continuidade, é possível guiar as pessoas sem serem influenciadas negativamente por essas pessoas? Será que a liderança ela pode ocorrer em qualquer nível hierárquico? Talvez aqui tenhamos professores assistindo a live, e isso também serve para a gestão de sala de aula, né? Para gestão de alunos. Nós estamos trabalhando com pessoas, e isso sim existe liderança a nível de professor, de gerente, de assessor, de diretor, né? E talvez vocês tenham lido o livro O Monge Executivo, né? Que ele fala ali, lá tem colocações muito importantes, muito delicadas, muito boas sobre liderança. E ele fala, o autor comenta que a liderança é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem de forma entusiasmada, né? Só que sempre visando um objetivo, e esse objetivo tem a ver com o bem comum. O bem comum que está relacionado ao bem da instituição, é o propósito, aquilo que eu comentei também há pouco, né? O líder, é muito importante que as pessoas confiem nele, né, que depositem nele uma determinada confiança, porque assim é possível sim conduzir para alcançar uma missão, para tirar essas pessoas da dificuldade, para remover os obstáculos, né, e tudo aquilo que aparecer de semelhante. Se a gente for fazer uma analogia, né, com um time de futebol, geralmente os técnicos eles dão a braçadeira para o capitão do time, para aquelas pessoas que sabem influenciar o seu time, né, os jogadores. E ele sabe conduzir essas pessoas para vitória, né, para apaziguar o ânimo, para dizer não briga, vem aqui, né, junto lá com o técnico e com os outros jogadores. Então é isso, o perfil do bom líder é aquele que é conquistado aí, né, quando eu tenho respeito pelas pessoas, né? Quando eu sou capaz de atender e de entender a demanda das pessoas. E a coach Marinês Maia pergunta qual a importância da escuta empática para a liderança. É essa, Inês. É saber ouvir, é saber entender, né? É saber ter paciência, ter autocontrole. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a autogestão, né? É ter humildade, é demonstrar ausência de orgulho, é ter um comportamento autêntico, é aquilo que muitas vezes a gente escuta, né? É você ser o maestro de uma orquestra em que todos precisam atuar de forma afinada, não é mesmo? Então o maestro ele vai regendo e ele vai apontando como cada um deve entrar em cada momento naquela orquestra, né? E depois no final a gente percebe que a maravilha que é aquele concerto, né? Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás que falava sobre as características de um líder. Então, nessa pesquisa, que foi feita com várias pessoas, se dizia lá que o líder precisa ser honesto, determinado, inteligente, confiável, objetivo, né? Não ficar rodeando para se falar a mesma coisa, competente, solidário, corajoso, e é verdade. Nós precisamos sim ser corajosos na nossa função de gestores dentro de uma instituição, né? E para isso, para que tudo isso aconteça, é importante que os gestores desenvolvam métodos participativos de gestão dentro da instituição de ensino, né? E aí a gente precisa também ter uma visão de futuro no sentido de pensar assim, onde será que eu quero estar
com o meu grupo daqui a um tempo? O que eu espero alcançar daqui 10 anos, né? Ou com as metas que eu tenho enquanto trabalho? Qual que é o meu papel dentro desse projeto futuro? E aí eu preciso sim desenvolver, né, alguns métodos aí de trabalho em que eu vou me empoderar e empoderar o meu grupo, que eu vou documentar sim aquilo que eu faço, é muito importante. É importante que eu seja presente, estar presente em sala de aula, nos corredores da instituição, é conversar com os professores, com os outros coordenadores, com os alunos, é ter uma comunicação clara, né? É ter flexibilidade e é ser transparente. É muito importante também a gente pensar o que a gente quer dentro daquela instituição. Né? A gente percebe aí que muitas vezes a gente tem alguns perfis que tem um olhar muito mecanicista e que ao invés de juntar o seu grupo, divide o seu grupo. Então são divididas tarefas, são separadas funções, são controlados processos e muito pouco se pensa no processo enquanto acompanhamento contínuo, mas processo visando apenas os resultados, né? E aí o que a gente tem? A gente tem isso numa visão muito anterior, muito numa visão de um mundo industrializado ainda, né? Que é voltado à aparência, que é voltado à competitividade. O mundo mudou. Né? E a gente precisa agora pensar que a gente vive no mundo da informação e do conhecimento, e em que os valores, né, de ética, de subjetividade, de qualidade de vida, de emoção, estão aliados, sim, à excelência dos resultados. E é por isso que a gente precisa ter em mente a humanização do trabalho, né, que é a integração de cada pessoa à instituição. Então, assim, eu só vou ter uma gestão eficiente se eu for uma pessoa que eu acredito na liberdade, que eu acredito na criatividade para desenvolver o ensino, a aprendizagem, a minha instituição como um todo, né? Porque se eu controlar, se eu tiver um trabalho muito centralizador, e muito centrado no gerenciamento dos resultados, eu não vou envolver pessoas, e aí eu não vou ter um comprometimento para o desenvolvimento desses resultados, né? Então, assim, existem muitos fatores que são motivadores e muitos fatores que são desmotivadores também aí na nossa função, né? Uma competição grande, expectativas que não são esclarecidas, né? Mas também temos muitos fatores que são motivadores para a nossa ação. Né? Quando eu compartilho interesses, quando eu me envolvo com a equipe para desenvolver o trabalho em conjunto, quando eu uso os pontos fortes da minha equipe, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês ferramentas aí do trabalho de gestão, que são os pontos fortes, os pontos fracos, as fraquezas ou não da minha equipe, o trabalho com metas, que metas são essas que eu quero atingir, que método que eu posso utilizar para que eu saiba que as metas, enquanto gestor de uma instituição, elas são significativas ou não, né? Então, a gestão, ela vai envolver uma rede de coisas, né? Ela vai envolver a cooperação, ela vai envolver pluralidade de valores, ela vai ser flexível, ela vai envolver decisões compartilhadas, né? E vai aglutinar aí interesses comuns. Então, nesse sentido, né, as habilidades mais importantes na posição de gestor são aquelas relacionadas à comunicação interpessoal, à negociação de conflitos, ao trabalho de equipe, né, à tomada de decisão. E aí eu vejo que o nosso maior propósito como gestores é sermos líderes,
né? Líderes que tenham propósito, líderes que sejam visionários, líderes que tenham sim foco no resultado, mas que sejam líderes inspiradores, né? E aí, nesse perfil, a gente precisa assim, considerar aspectos muito diferentes. Confiar na equipe, né? O líder que ele se intera, o gestor que se intera do que a equipe pensa, do que está acontecendo na equipe, né? De uma forma empática, como disse a nossa amiga Maria Inês, é muito importante, porque um gestor que apenas controla, que fica supervisionando o tempo inteiro o processo e instrumento, ele pode gerar uma desconfiança por parte da sua equipe, né? O líder, ele precisa ser íntegro, porque ele não vai ser eficaz se a equipe dele e se os superiores desconfiarem da integridade dele, né? O líder, ele precisa ter capacidade de tomar decisões mesmo estando sob pressão em relação aos resultados, e que, se nós formos pensar, isso acontece muito, né, dentro da escola, dentro das instituições. É o resultado, o tempo, os pais questionando, né, nos pressionando. Mas o líder, ele não deixa de ouvir a equipe quando a decisão é estratégica. Por quê? Porque ele sabe que quem está lá, quem executa as atividades, tem visões diferentes da dele, tem visões diferentes sobre o mesmo problema. E aí é muito importante que o gestor consiga integrar essas expectativas e essas perspectivas, né? E isso vai resultar numa decisão muito mais efetiva, né? Um líder, ele precisa ser muito realista, mas não fatalista, né? É muito importante que ele tenha uma atitude muito positiva diante das coisas. É péssimo você ter alguém que é negativista, que só pensa em obstáculos, como nós falamos anteriormente, né? Eu não posso pensar num obstáculo como algo que não possa ser realizado. É por isso que tem o gestor. E aí ele vai agir como uma pessoa que tem visão de futuro, é um timoneiro, né? Aquele que vai indicar onde nós devemos chegar. É ele que vai estabelecer metas, é ele que vai estabelecer os objetivos a serem atingidos e vai encaminhar as conquistas, né? E aí, pessoal, é bastante importante também a gente pensar que o gestor, né, agindo aí com liderança, ele vai ter funções e papéis aí diferentes e similares a partir do foco que ele tem. Então, quando eu vou pensar no trabalho com pessoas, né, a função do gestor é ser um mentor e um facilitador. É aquele que vai ter uma comunicação eficaz, é aquele que vai construir a sua equipe de uma forma participativa, é aquele que vai gerir os conflitos. Quando ele estiver voltado para os processos, ele vai ser um monitor e um coordenador. Ele vai gerir a informação, ele vai fazer uma análise crítica a respeito daquilo que foi proposto pelos seus subordinados, ele vai gerir projetos, ele vai gerir planejamentos, ele vai sugerir, né? E quando ele está voltado para a questão de metas, ele vai ser um diretor ou um produtor, né? Aquele momento em que o gestor, ele precisa ter uma visão estratégica, ele vai ter que ter a capacidade aí de planejar, de administrar tempo, de ter resiliência, né? Também uma competência muito importante ao gestor. E quando o foco são as mudanças, o gestor, ele vai ele vai atuar como um negociador e um inovador, né? E aí ele vai ter que ter aquela competência muito importante que é a persuasão, e não no sentido de fazer aquilo que ele quer, mas no sentido de conduzir a equipe para aquilo que tem de bom e que vai resultar aí num bem coletivo, né? É o momento aí da empatia, de ter empatia, de negociar, de ser inovador, de gerir as mudanças, de ter criatividade e de estar aberto ao novo, né?
Então é assim, o gestor ele vai identificar um determinado problema, ele vai especificar critérios, vai ponderar esses critérios, vai gerar alternativas junto com o seu grupo, vai analisar as que foram trazidas, vão pensar em soluções ideais, e para isso daqui a pouquinho também eu vou falar sobre uma ferramenta importante para a gente poder fazer esse trabalho aí com solução de problemas, vai implementar e vai avaliar. E aí todo o ciclo começa novamente, né? Então, pensando naquela pergunta, precisamos de líderes ou precisamos de gestores? É gestão ou é liderança? Então eu digo que precisamos de gestores que ajam com liderança, né? E se essas duas dimensões estiverem reunidas num mesmo profissional, numa função de comando, né? Com certeza, ou 99,9%, nós estaremos sim construindo organizações mais humanas, mais responsáveis, transformadoras das suas ações, né? E inovadoras e sustentáveis. E aí, falando sobre as nossas competências, né? Eu diria que uma macrocompetência bastante importante nas situações de comando é a autogestão, né? O líder, ele precisa sim autogerir-se. Ele precisa ter foco, ele precisa se concentrar nas atividades, né? Evitar distrações. Ele precisa ser responsável, assumir sim compromissos junto com a sua equipe. Prever as consequências também dos nossos atos, né? Precisa ter organização. A organização está muito relacionada com o desempenho, o tempo necessário para planejar, para desenvolver e para se chegar num resultado e para se pensar no futuro. Determinação também, que é uma micro de mim, né, a me desafiar para atingir um objetivo. E a persistência, né, que é a capacidade aí que eu tenho de superar os meus os obstáculos que existem, a não desistir, porque muitas vezes dá vontade de desistir sim, né, em situações de comando. Vocês estão muito quietinhos aí no chat, façam perguntas, coloquem aí seus comentários e eu vou seguindo, ok? Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas ferramentas importantes que eu já utilizei no meu trabalho enquanto gestora e que foram assim muito importantes para que os objetivos da instituição onde eu trabalhava né, tivessem sucesso. A primeira coisa que eu vejo no gestor que é muito importante é a autoavaliação e é a avaliação do seu grupo em relação a você. Né? E aí pensar em competências gerais como postura de líder, né? Elaborem realmente uma tabelinha, né, em que vocês ou colocam algumas observações ao lado, que as pessoas coloquem, ou mesmo vocês, ou façam por critérios, né, excelente, enfim, vocês nomeiem. E aí pensando, né, em alguns tópicos aí principais, postura de líder, né, a possibilidade de você, né, você mesmo, de observar, de analisar, de agir, de ser exemplo, de ser referência no grupo, de ter equilíbrio, né. Um outro tópico seria comprometimento, né, eu tenho uma disposição enquanto gestor para compartilhar valores, para buscar os objetivos institucionais. Um outro tópico dessa autoavaliação seria a visão estratégica, né? Será que eu consigo perceber aonde as coisas estão indo, quais são as oportunidades que se abrem e como aproveitá-las? Um outro tópico seria trabalho em equipe. Eu sou capaz, enquanto gestor, de me manter acessível às pessoas, disponível? Ah, Soraya, mas não é fácil. Sim, não é fácil. Mas nos momentos em que eu tenho essa possibilidade, ou eu guardo um tempo para isso, né? Eu demonstro que somos esforços junto com a minha equipe para ter um clima de interdependência, de confiança, né?
Qual é o meu nível de influência, que seria um outro tópico? Eu sou capaz de reunir aí as energias do grupo, de superar os objetivos? Eu tenho parceria com as pessoas? Um outro tópico seria planejamento, né? Eu sou capaz de planejar o trabalho, de atingir os resultados, de estabelecer prioridades, né? Eu assisti até uma live que dizia, não existem prioridades, mas existe prioridade. Prioridade é uma só, porque senão elas viram metas. Então eu diria, sim, será que eu estabeleço enquanto gestor uma prioridade e aí eu atinjo metas? Né? Essas metas são mensuráveis. A gente vai falar de meta no método SMART daqui a pouco. Um outro critério de autoavaliação, a visão geral. Eu sei discernir, eu sei criticar positivamente, né? Eu sou ponderada, perspicaz, né? Eu penso em tomar decisões mais efetivas. Em relação ao relacionamento interpessoal, eu interajo com as pessoas, eu compactuo as diferentes opiniões, né, no sentido positivo, eu tenho relações aí cordiais, empáticas com as pessoas. Um outro tópico, nossa, quantos tópicos? Sim, isso o que eu estou dizendo é assim, são tópicos gerais, não há necessidade de você fazer uma avaliação tão completa assim. Até porque nem todas as pessoas procuram fazer uma autoavaliação. Então vocês vão aos poucos, né? Vocês pegam alguns tópicos e vão desmembrando, né? Um outro tópico que poderia se autoavaliar seria trabalho sob pressão. Será que eu sou capaz de suportar ou enfrentar prazos curtos para a realização das tarefas? Como é que fica isso? E ter um espaço aberto para que os seus professores, a sua equipe, coloque aspectos positivos e aspectos a melhorar, e que isso seja visto para você, enquanto gestor, como uma crítica construtiva, né? Não como uma crítica negativa. E isso é muito bom, gente. A autoavaliação é bastante importante, porque mostra para o grupo o quanto você está aberta a críticas, né? O quanto você tem aí uma comunicação empática. Tá? Então, uma ferramenta seria essa. Outra ferramenta seria o que a gente diz a respeito à instituição como um todo, mais ampla, né? Que seria o benchmarking, que é uma ferramenta bem valiosa e que responde a uma questão que a gente pensa, que é a seguinte: como é que a minha instituição está se saindo em relação à concorrência? Né? E aí pensar no feedback que isso tem. Né? Será que eu estou funcionando dentro do mercado ou não? Será que eu estou tomando as melhores decisões? Será que eu tenho que melhorar os meus resultados, né? Para desenvolver melhor o meu processo de ensino-aprendizagem dentro da escola, tá? Uma outra ferramenta que seriam aí práticas administrativas também, que tem a ver com o downsizing, né? Que são práticas que pensam na questão da diminuição de gastos para diminuir processos desnecessários e aumentar a eficiência da empresa. Então, como o termo aí já está dizendo para gente, downsizing, redução, né? É uma reestruturação de tudo que pode estar prejudicando o crescimento da empresa como um todo ou de um determinado setor. Né? Isso é super importante para qualquer instituição e tanto no lado lucrativo quanto na questão dos propósitos, né, da empresa, da instituição. Reduzir custos, aumentar a produtividade, agilizar aí o processo de decisão da gestão da empresa, otimizar os processos de produção, focar nas necessidades, qual a necessidade do das famílias que eu atendo, né? Quais são os processos internos que não têm sido bem desenvolvidos. Uma outra ferramenta seria a questão da reengenharia. Pausou, voltei. A reengenharia ela é muito utilizada para que a gente possa nos manter dentro no mercado em termos de competição, né? E aí o foco maior aqui é o alcance de objetivos e metas. Então, eu
deixar de lado costumes, práticas obsoletas, né? Que é muito que a gente tem passado agora e já tem algum tempo, até mesmo antes da pandemia, que é repensar e reinventar os procedimentos principais das organizações. Então, é o serviço prestado ao cliente, é a cultura organizacional, é aumentar a produtividade, mais uma vez, é aumentar o grau de satisfação do cliente. Então, assim, tudo isso, esses 3 últimos que eu falei para vocês, tem a ver com questionários, pesquisas que são feitas, né, com as famílias, com as pessoas que estão dentro da escola também, porque é diferente as pessoas que vêm à escola de fora e as pessoas que vêm à escola estando dentro, né? Quanto ao trabalho com metas, o que eu trago aqui como uma ferramenta também bastante importante, que é o método SMART, que ele vai nos ajudar a transformar os nossos objetivos em metas bem objetivas. Então, eu tenho que responder a 5 questõezinhas aí principais que tem a ver com o SMART, né, que foram traduzidas aí do inglês: o específico, o mensurável, o alcançável, o relevante e o temporal. Então eu tenho que pensar o que eu quero, o que eu desejo alcançar, né, no específico, tá? Qual que é o meu indicador que eu vou monitorar se eu tô atingindo essa meta ou não, tá? Ela é alcançável? Como é que eu vou alcançar isso? Que recursos que eu vou utilizar? É relevante? Por que é importante eu atingir determinada meta? E a questão do tempo, né? Quanto tempo que eu vou levar a atingi-la? Então, isso é muito importante quando eu tenho que rever as metas em termos de planejamento, tá? Uma outra ferramenta que a gente pode usar é a ferramenta do planejamento reverso, né, que é outra sugestão com a equipe, o começar pelo fim, ou seja, é aquilo que a gente quer que o nosso grupo compreenda no final do processo, para ir realizar, né, todo o planejamento da ação pedagógica. Então, eu primeiro defino os objetivos que eu vou atingir, né, o objetivo de conhecimento ali, quais as evidências que eu quero, que são mensuráveis, e aí eu vou pensar nas metodologias, nos roteiros, nos recursos, nos espaços e nas pessoas, tá? O planejamento do projeto ele seja feito num único documento, numa única página, e aí nele vocês vão pensar, sim, de acordo com o planejamento que vocês querem desenvolver, ou eu vou desenvolver um projeto com os meus professores, e aí eu vou pensar no porquê, então é começar pelo fim. Por que eu vou fazer aquilo, a justificativa, o que eu vou fazer, quem está envolvido, como vai ser um trabalho interdisciplinar, vai ser um trabalho entre segmentos, né? Como eu vou fazer, que estratégias, quando isso vai começar, vai ter um fim, vai ser anual, isso vai ter um gasto para a instituição ou não, né? E aí é bastante interessante porque com isso a gente vai para o foco do objetivo mensurável, né? E que me leva a uma meta maior. E aí, por ele ser visual também, ele facilita a compreensão das pessoas. Então, assim, muitas instituições hoje em dia têm usado o Canvas para trabalhar com a questão do planejamento de projetos, né? Uma outra questão que eu também fiquei de falar para vocês, de uma outra ferramenta, seria o Design Thinking, né, para a solução de problemas educacionais. E aí você vai reunir toda a sua equipe, vai trabalhar com a solução de problemas de modo coletivo, de forma colaborativa, né, o que as empresas usam dos post-its, né, que são colocados na parede, são colocados em alguns lugares, e aí você vai mapear e você vai mesclar as experiências que as pessoas trazem. Então você vai definir o processo, você vai pesquisar quais são as ideias, vai prototipar, vai pensar em como isso pode acontecer, vai escolher aquilo que de melhor o grupo identificou para ser trabalhado, vai implementar aquilo e depois vai avaliar e vai replanejar novamente, né? Isso pode ser feito aí manualmente ou em termos digitais. Nós temos uma ferramenta que é o Trello.
que também existe essa possibilidade, né, que você coloca, né, é o sistema aí de Kanban, né, de organização para o computador, e aí você vai colocando, né, existem os post-its, então você vai colocando e as pessoas vão trabalhando remotamente e as pessoas vão conseguindo visualizar aí a organização das tarefas, tá? Deixa eu ver, uma outra ferramenta também bem interessante que se chama 5W2H, né, falando aí em português, né, é muito importante também, tem a ver com o nome, então por que 5W? Porque tem a ver com as siglas em inglês, what, why, where, when e who. O que, o porquê, onde, o quando e o quem que eu vou atingir com o meu planejamento, e os dois H's que se referem ao how e o how much, que é o como e o quanto, né? E aí, ao responder essas perguntas, eu vou me deparar aí, me colocar diante do que realmente importa, né? Do que é aquilo que os membros da equipe, eles vão se colocar, vão participar em todo o contexto, né, e aí das necessidades do meu projeto, né. No início, essa ferramenta do 5W2H, ele era usado em gestão de qualidade, né, para ver melhorias, mas ultimamente ele passou a ser usado em todos os contextos, inclusive para trabalhar com planejamento estratégico em escola, tá? A gente tem também a análise SWOT, que foi o que eu comentei anteriormente, que tem a ver com a identificação de pontos fortes e de pontos fracos das empresas e dos grupos. E aí eu tenho também relacionado a sigla força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Então, quando a gente está passando por um problema específico no nosso grupo, né, com os nossos professores, então é algo bastante interessante para pensar ou mesmo em relação à concorrência. Quais são as forças que essa escola tem, quais são as fraquezas que essa escola tem, para que a gente possa, assim, mudar, né, e melhorar o nosso trabalho. Bom, gente, são assim várias possibilidades, né, de se gerir uma equipe. Eu tô vendo aqui que as pessoas estão pedindo para passar o nome das ferramentas aqui no nosso chat. Eu vou colocar algumas. Eu vou colocar o meu e-mail antes de qualquer coisa para vocês, porque aí vocês, se não der tempo aqui, vocês podem entrar em contato comigo, eu mando para vocês, tá? Eu mando o nome de cada um, os objetivos de cada um deles, para que vocês depois possam escolher, né, o que mais for de importante e de adequado aí para o trabalho nas escolas. Um outro que eu não cheguei a falar, mas que também é bastante interessante e tem a ver com os demais, é o PDCA, que também tem a ver isso, bastante interessante, pessoal, para trabalhar individualmente, né? Nós, enquanto gestores, que significa planejar, fazer, checar e agir. Então, eu ter uma planilha, uma tabela minha, em que eu vou pensar na minha melhoria contínua. E aí eu vou colocar a minha prioridade, e aí eu vou colocar o que eu planejei, o que eu já fiz ou o que eu não fiz. Vou, né, vou checar, vou acompanhar aquilo que eu tinha planejado a fazer, seria observar a aula, analisar resultados dos alunos, e o agir, então, seria o meu replanejamento, né? Aquilo que eu posso fazer aí de melhor, né? Então, registrando aqui o 5W2H. Eu digo que o Insta é bastante interessante, mas o Insta faz com que a gente não tenha aí a possibilidade de dinamizar umas telas, né, para que as pessoas
possam seguir aí aquilo que nós fazemos. Mas como tudo tem sido muito atual, e eu já ouvi dizer também que já existe a possibilidade de fazer live pelo Note, então, quem sabe nós teremos aí novidades logo. É isso mesmo, Joel, é Soand, S-O-A-N de navio, D de dado, @uol.com.br, tá bom? Eu vou colocar aqui agora para vocês o Trello, que também é um. Olha, eu que agradeço, se nós cairmos aí, eu que agradeço a participação de todos vocês, agradeço mais uma vez ao CIESP pelo convite. Espero que nós possamos nos encontrar aí outras vezes, tá? A minha página do Face é Educatuar, desculpa, faltou um R, Educatuar. E qualquer coisa vocês podem me procurar, tá bom? Vamos lá aqui para mais uma, eu acho que dá. Planejamento reverso. Planejamento reverso. Isso, como disse a Sandra aqui, daria um curso, exatamente, Sandra. Rosana, agradeço, Rosana. Agradeço, Mônica Passos. Experiente, na verdade, assim, nós somos aprendizes, eu diria, né? Joel, não é Gmail, é UOL. Eu vou colocar aqui de novo, soand@uol.com.br, tá bom? E voltando, eu digo para vocês que somos aprendizes, todos somos aprendizes, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu posso saber de uma coisa melhor, de outra menor, e assim nós vamos caminhando, tá bom? Agradeço muito a atenção de todos, vou me despedindo, qualquer coisa estou por aqui, e mais uma vez, Regina, muito obrigada pelo convite, e espero poder fazer parte aí de outras lives junto com vocês. Obrigada, gente, uma boa tarde, um bom restinho de semana e bom final de semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.